Olá, começa agora a União Brasil desta terça. Vamos ver como a notícia de que o ex-ministro Ciro Gomes estaria prestando consultoria à Secretaria de Segurança Pública do Ceará repercutiu entre os parlamentares. Estudantes do Instituto Pestalozzi, que moram na região metropolitana de Fortaleza, estão há 3 meses sem receber vale-transporte. Em Brasília, enfermeiros pedem jornada semanal de 30 horas. Representantes de prefeituras cearenses discutem os planos de gestão de resíduos sólidos nas cidades. Você vai conferir uma entrevista para falar da polêmica PEC 37, que pode tirar do Ministério Público o poder de investigação. E ainda a segunda reportagem da nossa série especial sobre o turismo em Fortaleza. Hoje, a situação da Praia de Iracema, o antigo reduto boêmio da nossa cidade, que anda carente de revitalização. Boa noite para você, eu sou o Richel Martins. A notícia de que o ex-ministro Ciro Gomes estaria prestando consultoria à Secretaria de Segurança Pública do Ceará provocou diferentes reações entre os parlamentares. O problema é que o nosso estado vem sofrendo com a violência cada vez maior. Os números são de guerra. Segundo um levantamento do Instituto Sangari, que levou em consideração dados do Ministério da Saúde, entre 1997 e 2007, o Ceará se tornou o estado mais violento da região Nordeste quanto aos casos de assassinatos. O crescimento chega a 57%. Mas esses números contradizem os altos investimentos realizados pelo governo estadual em segurança pública. O que pode estar acontecendo? Investimentos bilionários foram feitos pelo governador Ciro Gomes. Não pode se contestar o fato que é público e notório. A colheita, porém, é péssima. Tráfico, mortalidade, vítimas e mais vítimas de assaltos, furtos e roubos fazem com que nem que se queira tapar o sol com a peneira se possa conseguir. Há quem coloque a culpa no secretário da Segurança Pública, o coronel da PM Francisco Bezerra. O governador Cid Gomes nega, mas o irmão dele, o ex-ministro Ciro Gomes, estaria prestando consultoria na secretaria. Ciro Gomes, como ex-gestor cearense, tudo homem experimentado da política brasileira, está dando a sua opinião em algumas reuniões que são realizadas como cidadão para poder também tentar passar essa sua experiência para o estado do Ceará. Tanto é prova disso que agora, na aula inaugural dos novos policiais do programa do Ronda do Quarteirão da Polícia Militar, ele foi um dos palestrantes. Apesar do PSB, partido do governador Cid Gomes, até negar que Ciro Gomes estaria prestando consultoria à Secretaria de Segurança Pública, o ex-ministro já foi flagrado em bairros com altos índices de criminalidade, conversando com policiais e também com moradores. O problema é a relação nada cordial que Ciro Gomes teve com os policiais durante a greve do ano passado, em que chamou os policiais de bandidos fardados. Eu acho que a situação vai se complicar na medida que o Ciro Gomes tratou os policiais militares durante a paralisação de bandidos fardados. Eu acho que isso faz com que ele tenha uma rejeição por parte da tropa, uma rejeição natural. Quando você é chamado de bandido fardado sem ter cometido nenhum crime, eu acho que isso gera uma rejeição muito grande e vai atrapalhar cada vez mais, gerando uma insatisfação cada vez maior na categoria. Para este consultor político, Ciro Gomes, pela sua trajetória política, teria muito a acrescentar na pasta de segurança. Ele relatou que o mesmo caso já ocorreu no Rio de Janeiro, no governo de Rosinha Garotinho. Quando Rosinha Garotinho sofria problemas muito sérios, mudanças de secretário, a violência aumentando na cidade e no estado do Rio de Janeiro, o próprio marido dela foi e assumiu a secretaria e ficou até o final praticamente do governo dela como secretário de Segurança. Participe do União Brasil, dê a sua opinião sobre os nossos assuntos de hoje pelo telefone 3486-1721 ou ainda pela internet usando o seu Twitter e citando o nosso perfil, @UniãoBrasilTV. Nunca se falou tanto em mobilidade urbana, não é? Este é um problema das grandes cidades e as que vão sediar a Copa do Mundo estão ainda mais preocupadas com isso. Fortaleza é uma delas. O nosso entrevistado acabou se atrasando um pouco. O motivo, óbvio, o trânsito.
Antigamente as pessoas tinham já aquelas rotas de fuga, né? Locais que a gente sabia que podia passar, evitar algumas avenidas para desviar do trânsito mais complicado. Hoje em dia, infelizmente, isso não existe, né? Fortaleza, assim como a maioria das grandes cidades do mundo, sofre com o problema de mobilidade urbana. Com a frota de carros cada vez maior, fica mesmo difícil marcar compromissos. As soluções para a mobilidade urbana, que hoje é o maior problema das grandes cidades, elas passam basicamente por 3 linhas de ação. A primeira linha é a oferta do transporte coletivo em substituição ao transporte individual. A segunda linha é a remodelagem da infraestrutura urbana para garantir esses transportes alternativos e pela educação para o trânsito. O pior é que temos bons índices em certos aspectos. Por exemplo, no caso das ciclovias apontadas como soluções para melhorar o trânsito, temos 74 quilômetros em nossa cidade, a maior rede em extensão do Nordeste. Mas são completamente desarticulados. Você não consegue ir de um ponto a outro da cidade por essas ciclovias, o que acaba limitando muitas vezes as pessoas. Mas a questão da mobilidade urbana não envolve só os veículos, não. Os pedestres também fazem parte do trânsito e para que eles tenham uma boa mobilidade, um ponto essencial são as calçadas. Você ainda tem o centro da cidade as calçadas tomadas por ocupações irregulares, sem contar que nas periferias acontece muitas vezes a ausência delas, não tem calçadas. O portal Mobilize Brasil elegeu a capital cearense com as melhores calçadas do Brasil, opinião que é contestada pela maioria. O mesmo portal lançou uma ferramenta que pode ser útil para os cidadãos, uma seção chamada Acompanhe a Mobilidade, que traz dados da mobilidade urbana sustentável através de infográficos e tabelas. As cidades apreciadas até agora são Manaus, Fortaleza, Natal, Recife, Salvador, Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Cuiabá e Porto Alegre, além de dados parciais de Campo Grande e Florianópolis. O transporte por Fortaleza, ele melhorando seria o ideal. Acredito assim, que deva ter assim, políticas públicas assim, melhor, né, para melhorar o trânsito, né? E a questão da educação, né, do motorista, né, também, que a gente vê cada barbaridade aí no trânsito, né? Certamente. Pais e responsáveis por alunos da Associação Pestalozzi do Ceará reclamam de atrasos no repasse dos vales transportes. Eles moram na região metropolitana de Fortaleza e se sentem prejudicados por isso. A associação atende a 200 pessoas de Fortaleza e cidades vizinhas. Todos eles precisam de acompanhantes, que geralmente ficam aguardando até o final das aulas para levar os alunos para casa. Existe a obrigatoriedade na lei que toda criança de 7 a 14 anos ela esteja inserida na escola de ensino regular. Então, elas vão para a escola de ensino regular, são matriculadas na escola de ensino regular e aqui elas vêm para fazer os atendimentos educacionais especializados. Mas para quem mora na região metropolitana de Fortaleza, um problema. Os pais e responsáveis dos alunos reclamam que desde janeiro deste ano não recebem vales transporte e estão precisando tirar do próprio bolso para trazer os alunos para cá. A última vez que eu recebi foi no dia 16 de dezembro, aí de janeiro para cá a gente não está recebendo. Aí eu estou gastando do meu bolso, né? Tem que tirar do meu bolso para poder vir até aqui. Os repasses dos vales são feitos pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Governo do Estado e, por enquanto, os sacrifícios são muitos para trazer os filhos para a instituição. Fazendo muita falta que eu estou tirando os medicamentos dela, da alimentação dela, né? Para poder colocar no canto dos vales. Como a gente está com muito tempo que a gente não recebe. Por nota, a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Ceará informou que a concessão de vale transporte para pessoas com deficiência residentes na região metropolitana de Fortaleza e que são atendidas pelo Instituto Pestalozzi será regularizada até o próximo dia 15 deste mês. Vamos aguardar, hein? Profissionais de enfermagem fizeram hoje uma manifestação na capital federal. Eles reivindicam uma jornada semanal de trabalho de 30 horas.
Cerca de 10 mil enfermeiros fizeram nesta terça-feira caminhada na esplanada dos ministérios, pedindo que os parlamentares ponham na ordem do dia a votação do projeto de lei 2295 de 2000, que institui carga de 30 horas semanais para a categoria. A primeira parada da caminhada foi no Ministério da Saúde, onde os enfermeiros fizeram um apitaço. Em seguida, eles participaram de audiência pública para discutir as condições de trabalho. Segundo a Federação Nacional dos Enfermeiros, há no Brasil cerca de 1.800.000 profissionais da área. Cerca de 85% deles precisam ter 2 empregos para complementar a renda. Outras profissões, como médicos, fisioterapeutas e fonoaudiólogos, já trabalham com a jornada reduzida. A seguir, a reforma política brasileira pode estar a um passo de ser finalmente votada. E a nossa entrevista vai esclarecer a PEC 37, que pretende tirar o poder de investigação do Ministério Público. É já já. Voltamos. A Câmara Federal deve reabrir esta semana a discussão sobre a reforma política tão esperada no Brasil. Até agora o assunto foi empurrado, atrasado, quase esquecido. Pode ser que desta vez seja diferente. Foi promessa do presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves, do PMDB, votar a reforma política. E as discussões serão retomadas ainda no início desta semana. Já aprová-la são outros 500. Há muitos pontos de discordância nessa questão. Na Assembleia Legislativa do Ceará, o assunto vem causando discussões acaloradas. Eu acho que a questão do financiamento público de campanha é um avanço, porque nós vamos trazer um limite, uma bitola, para acompanhar melhor os gastos do poder econômico com o processo eleitoral. No entanto, o mais pernicioso, o mais negativo para a democracia e para a representação plural no parlamento é o fim das coligações. O relator da matéria é o deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul, Henrique Fontana. E em pauta discussões como o financiamento público de campanha, o fim das coligações proporcionais e também a coincidência das eleições municipais, estaduais e federais, além de uma participação maior da população em emendas constitucionais e na elaboração de projetos. O PDT fechou questão com relação à coincidência de eleição, de mandato, ser um ano, eleição de vereador a presidente da República. Então, isso aí já é questão fechada no PDT. Mas o PDT ainda quer discutir as coligações, questão da lista fechada, a gente quer discutir como é essa questão da lista fechada, e o voto majoritário. A reforma política está no Congresso Nacional para ser discutida e votada há pelo menos 15 anos. É promessa de campanha de praticamente todos os presidentes da República que assumiram depois da Constituição de 1998. Acredito que o financiamento exclusivamente público seja ainda um motivo de muito impasse dentro da reforma política, né? Outros pontos da reforma, eles não são motivos de tanta discordância, né? Como, por exemplo, a efetivação de uma maior participação da sociedade, inclusive na propositura de projetos de lei, né? Projetos de iniciativa popular, que seriam facilitados, inclusive, pela utilização da internet. Um outro tema que também é alvo de discussão é a coincidência das eleições, né? Hoje nós temos no Brasil eleições de 2 em 2 anos, isso faz com que o custo para a sociedade seja muito alto. Aconteceu hoje em Fortaleza o encontro de gestores municipais, evento que lançou a 4ª Conferência Estadual do Meio Ambiente, que discutirá o Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Ceará. Gestores de municípios cearenses ligados ao meio ambiente se reuniram no Centro de Eventos Doroteias, em Fortaleza, para lançar oficialmente a 4ª Conferência Estadual do Meio Ambiente. Encontrar soluções para o destino dado aos resíduos sólidos é um dos objetivos. A gente vê a preocupação a partir do momento que o auditório lota e a partir do momento que estamos todos aqui imbuídos no sentido de buscar diretrizes
diretrizes, buscar políticas e tentar vencer os desafios que hoje é a política do meio ambiente. Cada pessoa produz por dia em todo o mundo cerca de 1,5 kg de resíduos sólidos e encontrar locais para sustentar tanto material é um desafio quase sem solução. Nós não temos ainda aterros sanitários suficientes no território nacional para adequar o trabalho com o lixo no município. Isso é uma grande ansiedade que se existe. Tanto que nós estamos buscando, em sintonia com o governo do Estado, em clima de consórcios municipais, a reestruturação dos aterros sanitários. O Plano Estadual de Resíduos Sólidos, que já começou a ser feito, também foi alvo de debates. Ao invés de fazer planos diferentes para os 184 municípios, serão feitos 14, divididos por região. Nós estamos tendo já a oportunidade de entregar 3 dessas 14 regiões, que é a região de Crateús, a região dos Inhamuns e a Serra da Ibiapaba. Com isso, nós cobrimos 25 municípios do estado do Ceará, que a partir de hoje já estarão com seus planos regionais já em mãos. A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou hoje o projeto do prefeito Roberto Cláudio, que altera o modelo de seleção dos gestores de escolas da rede pública municipal. A mensagem, aprovada com 36 votos favoráveis e 5 contrários, determina que os diretores de escolas sejam escolhidos por concurso público. A única alteração feita ao projeto do prefeito veio através de emenda do presidente da casa, Walter Cavalcante. Com a mudança, o concurso para diretores será restrito a professores das redes municipal, estadual e federal de ensino. Bom, mudando de assunto, pode ser votada a qualquer momento pelo Congresso Nacional a proposta de emenda constitucional que quer tirar do Ministério Público o poder de investigação de crime organizado, lavagem de dinheiro e corrupção envolvendo políticos e gestores públicos. É a chamada PEC 37, ou PEC da impunidade. E a Associação Cearense do Ministério Público está realizando uma ampla mobilização contra a aprovação da PEC. Sobre este assunto, eu converso agora com o promotor de Justiça, Alexandre Aragão. Muito boa noite. Boa noite. Prazer recebê-lo aqui no União Brasil, mas só para a gente deixar bem claro neste início de conversa, qual é o verdadeiro papel do Ministério Público, para que as pessoas em casa entendam. Claro. O Ministério Público é aquela instituição incumbida de defender a ordem jurídica, o regime democrático, os direitos sociais individuais indisponíveis das pessoas. Em outras palavras, o Ministério Público é incumbido de defender os interesses difusos e coletivos da sociedade, além de fiscalizar o fiel cumprimento das leis. E aí se inclui a defesa do meio ambiente, a defesa dos direitos da criança e do adolescente, e, claro, naturalmente, combater a corrupção em todas as esferas da administração pública. Ou seja, então a categoria considera que a aprovação de uma PEC como essa pode ser um retrocesso no Brasil? Sem dúvida, com o principal prejudicado sendo a sociedade brasileira. Tirando esse poder do Ministério Público, seria dado a quem? Às polícias civil Exclusivamente às polícias, né? Tirando não apenas do Ministério Público, mas também de outras instituições que fazem investigação em seus âmbitos de atuação, como, por exemplo, o IBAMA, na área do meio ambiente, o Banco Central, nos crimes de ordem financeira, enfim. Se eu não me engano, doutor Alexandre, em todo o mundo, em 3 ou 4 países, o Ministério Público não tem esse poder de investigação. O senhor acabou de dizer que muitas esferas perdem com este poder. Mas como a categoria está fazendo esta mobilização hoje para que a PEC não seja aprovada? Estamos nos dirigindo principalmente, sobretudo, àquele que pode vir a ser o maior prejudicado, que é a sociedade. Estamos realizando vários atos. Amanhã, no dia 10, haverá um ato em cada município do estado do Ceará, promovido pelo representante do Ministério Público local. E, na sexta-feira, haverá um ato na Assembleia Legislativa do estado do Ceará, a partir das 14 horas, ato este em que toda a sociedade de Fortaleza está convidada. A gente, inclusive, acabou de ver imagens de uma mobilização que aconteceu neste domingo, com adesivagem de carros, não é isso? Exatamente. Aqui em Fortaleza, para tentar, olha aí as imagens, para tentar conscientizar as pessoas sobre a importância do papel do Ministério Público no Ceará e, consequentemente, no país inteiro. Exatamente. Nós consideramos que o maior aliado
para impedir a aprovação dessa PEC é a própria sociedade brasileira, é cada um de nós. Pronto, agradeço muito a sua presença aqui, esclarecedora, apesar de rápida, a nossa conversa sobre o papel do Ministério Público e sobre esta PEC tão polêmica. Muito obrigado, doutor Alexandre. Eu que agradeço. Uma boa noite. Depois do intervalo, a nossa segunda reportagem da série sobre o turismo em Fortaleza. Hoje é a vez de você ver a situação da Praia de Iracema, alvo de muitos projetos políticos, mas carente de segurança e cuidados. Agora você vai acompanhar a segunda reportagem da nossa série especial sobre o turismo em Fortaleza. Ontem você viu aqui a Avenida Beira-Mar e hoje é a vez da Praia de Iracema, considerada o antigo reduto da boemia desta cidade. Há algum tempo, as obras de revitalização do bairro alimentam discussões entre fortalezenses e turistas e a nossa equipe vai mostrar para você como a Praia de Iracema está hoje, além das promessas de melhorias que a atual gestão municipal tem feito. Apaixonado pela Praia de Iracema, tanto que criou um grupo com o nome do local. O cearense já morou em vários lugares do Brasil, mas foi nesse calçadão que viveu os melhores dias de sua vida. Praia de Iracema tá no meu coração, acho que está no coração de todos nós. Alguns menos, mas todos deveriam ter um apreço grande porque ela faz parte da história dessa cidade, né? E o grupo foi criado na intenção de protegê-la. Nos últimos 20 anos, ela tem sido alvo de um processo de degradação intensivo. Era aqui que aconteciam os grandes encontros dos boêmios e intelectuais de Fortaleza, mas a praia que recebeu o nome de Iracema em homenagem ao famoso romance do escritor cearense José de Alencar, acabou perdendo a efervescência a partir de 1990. Ainda assim, continua com os seus encantos mil. É uma área hoje com mais confiança para nós andarmos, que antigamente era perigoso andar aqui, já temos hoje mais confiança. Nós estamos vendo que isso aqui estava abandonado, não era? Praticamente aqui não tinha nada de calçamento nem nada, e foi feito tudo isso. A Praia de Iracema é, como diz a música, né? A Praia dos Amores, né? Todo mundo gosta de vir aqui. No início do calçadão da Praia de Iracema, o turista já pode encontrar muitos atrativos. O primeiro deles, o Pavilhão Atlântico, que fica bem próximo à Ponte Metálica. Uma faixa de mar a separa de outra ponte, a Ponte dos Ingleses. E logo mais teremos também o Aquário do Estado. O problema é esse. Quase tudo por aqui ainda está sem funcionamento. Enquanto isso, o jeito é a população aproveitar o próprio calçadão. O Pavilhão Atlântico era uma espécie de sala de espera para quem acompanhava a chegada ou partida dos navios. Nele funcionava um restaurante. Em 2011 foi recuperado com recursos da ordem de R$300 mil. Próximo daqui, tão relevante quanto o pavilhão, é o Estoril. O Estoril, ele é histórico. Ele foi criado, foi construído por um português, Zé Porto, que veio para cá em 1920, da família Porto. Quando a Fortaleza só tinha o centro da cidade, a classe econômica poderosa estava toda no centro da cidade, e o Estoril é o símbolo da Praia de Iracema, porque ele foi criado nesse período. Reformado, mas temporariamente fechado, o Estoril deve abrigar em breve um centro cultural dotado de restaurante. Se você passeia pelo térreo do Estoril, você vê nitidamente uma galeria pequenininha, mas uma galeria que chama Galeria Mar Barata, do lado direito, e do lado esquerdo nós temos um restaurante pronto que eu falo no desenho, para ser ocupado. Outras duas promessas são a Ponte Metálica e o Aquário. Este último deve atrair ainda mais turistas para a cidade. O equipamento espera movimentar a economia local, gerando empregos diretos e indiretos. Entre as atrações, o projeto traz 2 cinemas 4D e tanques gigantes com espécies raras de animais submarinos.
Ele vai causar um impacto econômico, social, cultural. Por um lado é bom, porque nós vamos melhorar a atratividade da cidade e possivelmente os nossos visitantes vão permanecer na cidade por mais tempo, 1 ou 2 dias. Por outro, nós temos que pensar em todas as possibilidades de acesso a esse local. Como é que vai ser todo esse planejamento de acessibilidade e mobilidade. Enquanto os equipamentos não são liberados, o turista pode caminhar pelo calçadão, acompanhando toda a faixa de areia da praia. Mas cuidado ao se distrair com a beleza do mar. Em muitos trechos, o calçadão está sem manutenção e bastante degradado. A falta de divisão do espaço para os esportistas também pode incomodar. É difícil porque é muito curto. Essa calçada aqui é muito curta, não é como a outra que foi totalmente aberta. É a bicicleta que vem na autoestação, muita gente andando, né, caminhando, aí fica difícil. O secretário de Turismo de Fortaleza diz que melhorias estão por vir. Eu já pedi aqui a um engenheiro para fazer todo o levantamento em que se encontra a obra. A partir desse laudo técnico, eu vou procurar os técnicos do Ministério do Turismo para ver qual é a orientação dos técnicos do Ministério. Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. Quem vem a Fortaleza e passa por aqui tem que registrar um momento ao lado da estátua. A imagem da Índia está fortemente vinculada à cidade. Esta é a estátua mais nova e representa a Iracema Guardiã. Foi confeccionada em fibra de vidro e bronze, mede mais de 6 metros de altura e foi inaugurada em 1996. Acho bonita, a posição aqui é legal, a vista bonita. Eu acredito até para a cidade de Fortaleza muito bom, né? Para os turistas, né, que vêm, né, e adoram conhecer. Agora, se o objetivo do turista for fazer compras, terá 2 ótimas opções no bairro. A feirinha, que funciona diariamente no próprio calçadão, e esta rua inteirinha de lojas variadas, cerca de 500 estabelecimentos no total. É a famosa Monsenhor Tabosa. Para a turismóloga, no entanto, apesar da variedade e dos baixos preços, a área também precisa de melhorias. As pessoas querem atravessar de uma loja para outra, muitas vezes não conseguem porque o fluxo de carros é intenso naquele trecho. Então é uma outra área, é um outro caso a ser estudado e desenvolvida novas alternativas de trânsito. Com todas as belezas e defeitos, esta é a Praia de Iracema, uma das referências da cidade, bairro que abriga muitos hotéis e restaurantes, a Copacabana dos cearenses. Bom, só lembrando a você que a nossa reportagem de amanhã da nossa série fala sobre a situação das praças de Fortaleza. Você não pode perder. Vamos agora a outros assuntos nacionais e internacionais desta terça nas nossas imagens do dia. O ex-prefeito de Porto Velho, Roberto Sobrinho, do PT, afastado do cargo por suspeita de corrupção em novembro do ano passado, na imagem aparece aí hoje assinando o termo de prisão preventiva ao ser detido em sua casa. A mega operação do Ministério Público combatendo a corrupção é realizada em 12 estados. Está aí um tema que nós discutimos hoje aqui. O deputado Marco Feliciano foi mantido na presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal. E ele resolveu liberar a entrada do público nas reuniões da comissão, coisa que havia proibido há alguns dias. A Coreia do Norte recomendou hoje que estrangeiros que vivem na Coreia do Sul devem se preparar para sair. Segundo um porta-voz norte-coreano, o regime não quer ver estrangeiros afetados em caso de guerra e afirmou ainda que a Península Coreana se dirige para uma guerra termonuclear. E no Vaticano, o Papa Francisco recebeu o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, para uma audiência privada. Ki-moon foi acompanhado por uma delegação de 12 pessoas, incluindo a responsável pelo plano de desarmamento. União Brasil de hoje termina aqui e amanhã você confere as notícias do dia nos nossos boletins da redação e às 6 da noite aqui no seu telejornal interativo. Para você uma ótima noite e até lá. União Brasil, informação além da notícia.